Graça e paz, meus amados irmãos, mais uma vez reunidos, agora para a nossa mensagem diária. Louvamos a Deus que Ele tem nos concedido a tecnologia e podemos nos achegar até os amados irmãos com a palavra de ânimo, vigor, coragem e esperança da parte do nosso Deus. Meus amados irmãos, nossas mensagens diárias para esta semana serão alusivas à semana de oração do nosso calendário presbiteriano. Tema tão importante, tão relevante, na vida da igreja, na vida da família dos irmãos, na vida dos próprios irmãos. E para hoje nós começaremos a meditar acerca da oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. E para hoje nós vamos ver Mateus capítulo 6, verso 5 até o verso 8, estes que são algumas instruções antecedendo a própria oração. Mas nós vamos ter uma breve oração, rogando ao nosso Deus por iluminação e entendimento da sua santa palavra. Oremos ao Senhor. Pai querido, Deus de amor, bondade, misericórdia, louvado seja o Senhor, que tem nos concedido, ó Pai, tamanho privilégio de ouvir a tua voz, e agora sermos instruídos pela tua palavra. Ó Deus, nessa semana de oração, em que a igreja reflete sobre isso, que o Senhor, ó Deus, nos dê o discernimento de como orar, de como proceder com o tamanho privilégio que é estar conectado, conversar contigo, estar em comunhão com o Pai. Obrigado, Pai, é assim que nós oramos em nome de Cristo. Amém. Meus amados irmãos, esta oração e essas instruções estão inseridas no Sermão do Monte, ou seja, onde Cristo ensina sobre as bem-aventuranças, onde Cristo instrui os seus discípulos, onde Cristo também traz luz acerca da lei. E no capítulo 6, propriamente dito, que nós estamos inseridos, ele fala acerca de 3 questões práticas: como dar esmolas, como orar e como jejuar. Aqui, então, especificamente, ele vai agora trabalhar acerca da oração. E ele vai assim começar: e quando orardes, veja o quanto isso é importante. Ele não está dizendo se orardes na porventura de oração, mas ele está trabalhando que isto acontecerá, ou seja, e quando orardes. O que isso quer dizer? Que a oração é obrigação para os seguidores de Cristo. Não há, então, um convite à oração. A oração não é uma opção para nós, mas a oração é algo contínuo na vida do cristão, é algo obrigatório na vida do cristão. O Novo Testamento, ele não diz quanto tempo nós devemos orar, mas ele diz que nós devemos orar sem cessar. Então aqui, e quando orardes, não sereis como os escribas, os hipócritas, na verdade. O que ele está dizendo assim? Ele está dizendo agora que, quando orardes, não seja como estes. E quem eram os hipócritas? A palavra hipócrita, justamente no grego, quer dizer aquele que é um artista ou aquele que é um personagem. Então, não seja como os hipócritas, porque aqui ele vai estabelecer 2 questões de como não se deve orar. Primeiramente, não orar com hipocrisia, e segundo, também não orar com vãs repetições. Não seja como os hipócritas, ou seja, estes que fingem ser uma coisa que não são. Porque o que os fariseus propriamente eles faziam, esses hipócritas? Eles iriam para as praças, eles oravam justamente em um lugar visível. Normalmente nas sinagogas eles oravam em pé, para que todos vissem a sua oração. Ou seja, são aquelas pessoas que tentam demonstrar espiritualidade por questões externas, oram com eloquências, com palavras bonitas, mas que na verdade não são desta forma. Não ore como os hipócritas, porque gostam de orar em pé,
nas sinagogas e nos cantos, justamente, e nos cantos das praças, ou seja, naquela quina das praças, para que todos pudessem ver, para serem vistos dos homens. Aqui ele está dizendo, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. O que é interessante é que ele está dizendo que estes homens, que são hipócritas, que são artistas, que oram nas praças, para todos verem, eles já receberam a recompensa. E a recompensa não vem do Senhor. A recompensa que eles recebem aqui, ao orarem desta forma, são os aplausos humanos. Eles têm o reconhecimento humano, mas não o reconhecimento do Senhor. Mas agora ele vai dar a instrução da oração. E quando ele der essa instrução, ele não está dizendo que não podemos orar publicamente, mas que não podemos fazer como estes, que oram de forma pública para que sejam reconhecidos, para que sejam aplaudidos e para que possam ser vistos. Esta é a grande questão. Ele vai dizer, tu, porém, quando orares, novamente, a ideia de que obrigatoriamente você tem que orar. Quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Primeiramente, a oração efeito não é a oração no quarto. Isto é importante. Mas é a oração sincera. O que o texto está querendo enfatizar aqui é que tenha uma oração sincera perante o Senhor. Confesse os seus pecados, faça suas petições, seus agradecimentos e, acima de tudo, uma oração com sinceridade de coração. E a recompensa do Senhor não é que Deus é obrigado a responder a sua oração. Ele não é obrigado a te dar aquilo que você quer. Mas a recompensa da oração sincera ao Senhor é que Ele ouve a sua oração. É que os seus ouvidos estão inclinados para a sua oração. O Senhor te recompensará. No verso 8, ele vai dizer, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Ou seja, não usem palavras decoradas, automáticas. A oração do Pai Nosso não é uma oração para ser repetida, como fazem os católicos, mas é uma oração modelo. Ou seja, há um esquema nessa oração, há uma forma de orar, mas ela não é obrigatoriamente uma oração para ser repetida, mas uma oração de modelo. Ou seja, a nossa oração deve ser uma conversa com o Pai, uma conversa com Deus, para que Deus então esteja atendendo não somente, mas recebendo nossa oração com um coração sincero, conversando com o Pai, sendo sincero com Ele, das suas dores, aflições, enfim. E no verso 8 ele vai dizer, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades, antes que lhe peçais. Ou seja, Deus sonda o nosso coração. Deus sabe o que está em nosso coração. Portanto, que nós externalizamos isso para Ele, aquilo que sonda o nosso coração, e não usemos de palavras vãs e de repetições. Meus amados irmãos, que Deus assim nos abençoe, que Deus nos faça refletir constantemente como deve ser a nossa oração. Resumindo esta parte,
sejamos sinceros com Deus. Estejamos orando para o Pai, não querendo o aplauso humano, mas, sobretudo, rogando ao nosso Deus que as nossas orações sejam ouvidas. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por esse momento, por cada irmão, por cada irmã. Louvado seja Deus, porque o Senhor nos concede, ó Senhor, o privilégio de ouvir a Tua voz e agora sermos instruídos como devemos orar, como devemos nos achegar a Ti. Obrigado, Senhor, por tão sublime graça, por tão sublime bondade, por esse meio de graça que o Senhor nos concede. É assim que nós oramos, em nome de Cristo. Amém. Que Deus assim os abençoe, meus amados irmãos.